E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para mais uma aula do Cursinho Cidadão. Dessa vez, nós falaremos de química orgânica. O tema dessa aula vai ser a introdução da química orgânica e já vamos direto para o assunto. Então, prestem bem atenção, que é um conteúdo bastante importante aí para as provas que vocês vão fazer, principalmente para a prova do Enem, que todo ano tem questão de química orgânica. E dos pontos principais é você saber aí interpretar as estruturas dos compostos orgânicos. Então, sabendo contar ali os carbonos, saber a quantidade de hidrogênios, interpretar as funções presentes, você já consegue resolver boa parte das questões. Ou, pelo menos, eliminar diversos itens, né, que aparecem nas questões. Vamos lá? Nossa aula de hoje é a aula de Química Orgânica Introdução. Nós vamos fazer um breve resumo do que a gente já tinha falado na nossa aula online pelo Google Meet. Eu vou repetir algumas coisas aqui, as que eu julgo mais importantes, e a gente continua de onde paramos. Que veremos também a classificação dos carbonos, que podem ser carbonos primários, secundários, terciários ou quaternários, e classificar também as cadeias carbônicas. A gente vai analisar as cadeias, classificar elas de acordo com a sua forma. Tudo bem? Vamos nessa então. A química orgânica gira em torno de um átomo bem especial, que é o átomo de carbono. O átomo de carbono ele sempre vai fazer 4 ligações. Sempre. Então bota isso na cabeça. Todas as vezes que eu ver carbono em compostos orgânicos ou em qualquer outro tipo de composto, ele vai estar fazendo 4 ligações. Quando um átomo faz 4 ligações, a gente chama esse átomo de um átomo tetravalente. Para ele adquirir estabilidade de acordo com a regra do octeto, ele precisa realizar aí 4 ligações. As 4 ligações que o carbono pode fazer estão apresentadas aqui. 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, 2 ligações duplas, uma ligação simples, né? E uma ligação tripla. Essas são as 4 possibilidades. Nós começamos a falar sobre as estruturas dos compostos e o que é importante a gente destacar aqui nessa parte inicial. Nós temos 3 tipos de fórmulas, que é a fórmula estrutural de Kekulé, a fórmula estrutural condensada e a fórmula estrutural de linhas, que é a mais importante de todas. Aqui, nós já temos alguns pontos já, os mais importantes já escritos aqui, que nós falamos na nossa aula ao vivo. Temos falando aqui a respeito do butano, né? De fórmula molecular C4H10. A fórmula estrutural de Kekulé consiste em quê? Apresentar o símbolo de todos os átomos presentes na molécula e a ligação entre todos eles. Observem que a gente está aqui mostrando a ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Se eu tenho 4 carbonos, 10 hidrogênios, como o carbono faz 4 ligações, eu tenho essa fórmula estrutural do C4H10. Mike, poderia ser outra possibilidade? Poderia. Só que como é butano, né, a cadeia é linear. Todos os carbonos estão ligados aqui em linha reta. Tudo bem? Vamos lá para o próximo exemplo aqui. Nós temos agora a fórmula estrutural condensada. A fórmula estrutural condensada, ela não mostra as ligações entre carbono e hidrogênio. Só vai mostrar aqui as ligações entre átomos de carbono. No primeiro carbono eu tinha 3 hidrogênios, eu coloco CH3. Esse CH3 está ligado em um CH2, que é esse segundo carbono, que está ligado no CH2, está ligado em um CH3. Por último, e a mais importante das fórmulas estruturais, é a fórmula estrutural de linhas, onde a gente tem aqui 4 carbonos representados pelos vértices. Nessa forma de linhas aqui, eu estou representando o butano, que é o mesmo composto que eu representei nas outras duas fórmulas. Essa pontinha representa um átomo de carbono, essa outra ponta outro átomo, essa outra ponta outro átomo de carbono e essa última outro carbono. Michael, e os hidrogênios, onde eles estão? Os hidrogênios eles aparecem, eles não aparecem na forma de linhas, né? Só que a gente tem que imaginar que eles estão lá.
Esse carbono da ponta, como ele faz uma única ligação com outro carbono, e cada carbono deve fazer 4 ligações, então eu tenho aqui 3 hidrogênios. No segundo carbono, como ele faz 2 ligações com outros átomos de carbono, então ele tem mais 2 hidrogênios. Esse aqui é a mesma coisa. Faz mais 2 ligações, tem mais 2 hidrogênios. Esse último, como faz somente uma ligação com outro carbono, tem 3 hidrogênios. Como o butano ele só tem ligações simples entre átomos de carbono, ele é um alcano. Só tem ligação simples. E a fórmula geral para um alcano é CnH2n mais 2. Certo? A quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Por exemplo, a quantidade de carbonos aqui é 4. A quantidade de hidrogênios é 2 vezes 4 mais 2. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Certinho. Então, essa é a fórmula geral dos alcanos. Descendo um pouquinho mais, nós temos outra representação aqui que mostra como os átomos estão organizados no espaço. Espacialmente, a molécula de metano, que é o CH4, é assim. Eita, o trem passando. Temos um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Esses 2 hidrogênios aqui de vermelho estão no plano. Estão no mesmo plano do átomo de carbono. Esse hidrogênio de azul está atrás do plano. Então, eu represento aqui com esses tracinhos. Esse traço mais grosso, eu represento o hidrogênio que está para frente do plano, que é esse hidrogênio aqui de laranja. O que muda, Maico? Não muda nada na representação. Todos esses traços aqui representam ligações simples, ligações covalentes. Os átomos de hidrogênio, né, estão compartilhando elétrons com o átomo de carbono. Aqui é só para vocês não ficarem confusos aí quando estiverem vendo outro tipo de moléculas maiores, né, com esse tipo de representação. Mesma coisa, significa também uma ligação química. Descendo um pouco mais, a gente fala aqui das ligações duplas. As ligações duplas, olha só, aqui eu tenho a fórmula estrutural de Kekulé, mostrando todas as ligações entre carbono e hidrogênio. Aqui a fórmula estrutural condensada. Aqui eu tenho um CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH2 e CH3. A diferença aqui é que surgiu uma ligação dupla. Lembrando que o carbono sempre faz 4 ligações. Nesse segundo carbono, por exemplo, ele faz uma ligação com esse da esquerda, 2 com o da direita e 1 com o hidrogênio, totalizando aí 4 ligações. Por último, a fórmula estrutural de linhas. Eu mostro aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Não mostro os hidrogênios, mas eles estão aqui. Dá para a gente contar, né? Certinho. E a ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Como esse composto orgânico aqui só tem átomos de carbono e hidrogênio, assim como os anteriores, eles são chamados de hidrocarbonetos. São compostos, só tem átomos de carbono e hidrogênio. A fórmula geral para o alceno, que é um composto orgânico que só tem uma única ligação dupla e apresenta na estrutura somente átomos de carbono e hidrogênio, a gente tem essa fórmula geral. CnH2n. A quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. Certinho? Vamos lá. Nesse caso, como tem 7 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a quantidade de hidrogênios é o dobro. Maico, se eu não quiser utilizar a fórmula geral, não tem problema, é só você contar os átomos aí, vai dar no mesmo, tá? As ligações triplas também podem aparecer nas cadeias carbônicas, como nós vimos anteriormente. Eu tenho aqui esse composto orgânico com 5 carbonos da cadeia principal, que é a cadeia com maior quantidade de carbonos, e um carbono aqui ligado no carbono 4. Mike, por que eu não contei o carbono 1 como sendo esse da esquerda? A gente conta o carbono 1, o carbono mais próximo da ligação dupla ou tripla. Tá bom? Então a ligação tripla está aqui. Então esse carbono da direita vai ser o carbono 1. Eita ferro. O que está acontecendo, meu Deus?
Estão asfaltando uma rua bem aqui perto do prédio, aí tá desse jeito. Mas vamos lá. Onde a gente estava mesmo? Eu até me perdi. Beleza, agora falando aqui da estrutural condensada, ó, vamos analisar passo a passo. Temos um CH3, um CH ligado em um CH2, ligado em um carbono que não tem hidrogênio, fazendo tripla ligação com outro carbono da ponta que tem um único hidrogênio, que é esse daqui. No carbono 4, nós temos um CH3, é justamente o que apareceu nessa forma estrutural condensada. A fórmula estrutural de linhas está apresentada aqui. Ó, 1, 2, vamos contar daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal e um CH3 ligado no carbono 4. Mike, por que você fez essa diferenciação aqui? Ó? Você colocou dessa forma na estrutura de cima e dessa forma na estrutura de baixo. Aqui, essa forma não é a correta porque o carbono que faz ligação tripla ele tem geometria linear. Então ele é representado dessa forma. Só cuidado para não esquecer que ó, todos esses círculos que eu marquei aqui são átomos de carbono. Na ligação tripla, quando é representado na forma de linhas, nós temos um carbono na ponta e outro carbono no final. Tá? Carbono aqui, carbono aqui. Tudo bem? Certinho? Continuando aqui. Nós falamos também das representações dos modelos moleculares aqui. Temos essa primeira representação, ó, onde eu mostro aqui os carbonos, todos tetraédricos, olha que maravilha. E eu posso muito bem passar a escrever aqui a fórmula estrutural condensada para esse composto. E também a forma de linhas, né? Aqui eu tenho um CH3, CH2, CH, CH2, CH3, o carbono 3 ligado em um CH3. Essa seria a fórmula estrutural condensada e essa forma de linhas, mostrando aqui esse radical CH3. Isso aqui é para vocês começarem a se acostumar com esse tipo de estrutura. Aqui nós temos outro composto orgânico também um hidrocarboneto, que possui somente ligações simples entre seus átomos de carbono. Esse aqui não seria um alcano não, tá? Seria um ciclo alcano. Por que um ciclo alcano? É um composto cíclico, um composto de cadeia fechada. Isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Tá? Ele tem aqui 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio. Essa seria a fórmula estrutural condensada. Notem que os carbonos estão ligados né, um com o outro, formando um ciclo, uma cadeia fechada. Eles não estão em cadeia aberta, tá? Cuidado para não acontecer isso daqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma fórmula condensada e aqui a fórmula de linhas, mostrando aí um hexágono. Seguindo aqui, agora para os nossos... Vamos lá, voltar para o nosso slide, que temos algumas coisas para reforçar. Falamos aqui, deixa eu ver, onde nós podemos ir. Já podemos pular aqui para ligação sigma. Opa, nem foi, né? Então falamos aqui da fórmula Kekulé, condensada, de linhas, a parte espacial. Agora sim, indo para as ligações sigma e pi. O carbono, quando faz 4 ligações simples, são 4 ligações sigma, que são ligações fortes, que consistem na sobreposição frontal de orbitais. A ligação pi, que aparece quando tem uma ligação dupla ou quando tem uma ligação tripla, já é uma ligação mais fraca, que consiste na sobreposição lateral de orbitais. Ó, todas as ligações simples são sigma. Quando aparece uma ligação dupla, aí eu vou ter uma ligação forte, que é sigma, e uma ligação fraca, que é pi. Ó, carbono que faz duas duplas. Uma pi e uma sigma. Uma pi e uma sigma. No carbono que faz uma ligação simples, como eu disse, a simples sempre é sigma. E a tripla tem uma sigma a do meio, né? E as duas pis as extremidades. Certo? Todas as simples são sigma, dupla tem uma sigma e uma pi, tripla tem duas pi e uma sigma. Certo? Vamos lá agora para o nosso quadro, escrever aqui o que seria importante, né? Deixa eu até ir lá para a parte de ligação sigma e pi. Vou dar um zoom aqui e a gente vai mudar de tela.
Vamos mudar de tela aqui. Mudando de tela agora aqui no nosso quadro, eu tenho aqui um exemplo para identificar as ligações sigma e as ligações pi. Observem que esse carbono, como faz 4 ligações simples, todas são ligações sigma, ligações fortes. Todos os carbonos que fazem 4 simples têm somente 4 ligações sigma. Entendeu? Todas as simples, né? Aqui, ó. Carbono ligado em hidrogênio também é ligação sigma. Agora, nesses dois casos, nesse caso aqui, onde eu tenho uma ligação dupla, e nesse caso aqui, onde eu tenho uma ligação tripla, aí a coisa muda de figura, né? Nós temos uma ligação π e outra sigma. Nesse caso, nós temos uma ligação sigma e duas π. Ok? Beleza. Voltando lá para o nosso slide, falando agora de outro tema. Esse tema aqui é bem simples, né? Só identificar as ligações sigma e π, rapidinho a gente consegue identificar. Agora vamos lá para o slide. Existe também outra forma de analisar as estruturas, que é a forma de analisar a hibridização dos carbonos. O carbono que tem 4 ligações simples é um carbono sp3, hibridização sp3. Como nós sabemos, o carbono ele é um átomo que possui orbitais do tipo S e do tipo P. Né? A configuração eletrônica do carbono é 1s2, vou colocar aqui, 1s2, 2s2, 2p2. Ó, orbitais S e orbitais P aqui no segundo nível. Quando o carbono faz 4 ligações simples, para você não esquecer, você usa o macete da mãozinha. 4 ligações simples, 4 dedos. Os dedos estão representando as ligações simples. Aí eu observo quantos espaços tem entre os meus dedos. Tem 3. Se tem 3, então a hibridização é sp3. Olha lá, ó. 4 ligações simples, 3 espaços entre os meus dedos, hibridização sp3. Agora, olhando aqui para o carbono com uma ligação dupla e 2 ligações simples, o negócio é diferente. Como é que eu representaria isso? Ó, uma ligação dupla, 2 ligações simples. Quantos espaços tem meus dedos aqui? Tem 2. Então, ó, se o outro foi sp3, esse aqui vai ser sp2. O carbono, quando faz uma única ligação dupla, carbono com hibridização sp2. Caminhando aqui para o final da hibridização, nós temos essa parte quando o carbono faz 2 ligações duplas, né? Olha lá. Como é que eu represento isso com a minha mão? Olha lá, 2 ligações duplas. Desafio para vocês aí, ó. 2 ligações duplas. Quantos espaços eu tenho entre os meus dedos? Só tenho um espaço. Se eu tenho só um espaço, é SP1, né, Maico? Sim, SP1. Você não precisa nem colocar o 1, porque é um S e um P. Beleza. Da mesma forma, acontece quando o carbono faz aí uma ligação tripla e uma ligação simples. Olha lá o macete da mãozinha. Uma ligação tripla, né? Tem que até juntar os dedos aqui que eu não estou conseguindo mais fazer. Olha lá, ó. Uma ligação tripla e uma ligação simples está aqui. Certo? Quanto espaço tem entre os meus dedos? Só tem um espaço. Então, a hibridização também é SP1, né? Resumindo, SP. Aqui, no nosso quadro, novamente voltando para lá, nós temos a parte aqui que vai mostrar um exemplo que eu fiz na primeira aula sobre hibridização. Olha lá, qual a hibridização de cada carbono? sp3, sp2 ou sp? Aqui, ó, observe que esse carbono aqui só tem 4 simples, sp3. 4 simples sp3, 4 simples sp3. Quando o carbono faz ligação dupla, igual esses dois aqui que eu escrevi de laranjado, hibridização sp2. Os carbonos, quando fazem ligação tripla, hibridização sp. Esse adicional que eu coloquei aqui, ó, é sobre a geometria desses carbonos. Como eu disse lá no slide, na discussão anterior, que eu falei que a ligação tripla, o carbono é linear. Por quê? Porque o carbono sp tem geometria linear. Eu coloquei aqui, ó, de azul, o carbono sp tem geometria linear. O carbono sp2, ele tem geometria trigonal plana. E o carbono sp3 tem geometria tetraédrica. Certo?
Beleza. Agora, seguindo a nossa aula, seguindo um pouquinho aqui, ainda continuando os nossos slides, vamos nessa. Vou tomar um gole d'água aqui, né? Vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa. Agora, vamos fazer as classificações, né, de carbonos. Classificar todos os carbonos de uma cadeia carbônica. Isso aqui é simples, quer ver? Vocês vão aprender em um minutinho. Vamos lá. Como é que a gente vai classificar os átomos de carbono? Ó, existem carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Qual que é a diferença entre eles? O carbono primário, esse que está de vermelho aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Colocar minha caneta. Esse carbono de vermelho, ele está ligado a um único outro átomo de carbono, carbono primário. Esse que é secundário, está ligado a dois átomos de carbono, ó, o da esquerda e o da direita. O terciário está ligado a 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. E o quaternário está ligado a 4. Fácil. Olhou a estrutura, viu que um carbono está ligado a um único outro átomo de carbono primário. Está ligado a 2 secundário, está ligado a 3 terciário, está ligado a 4 quaternário. Lembrando que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Com outros átomos de carbono, igual aqui com 4 átomos de carbono, né, sem nenhum hidrogênio, igual aqui no carbono quaternário, ou com 3 hidrogênios e um único carbono, no caso do carbono primário. E nas outras opções também. Certo? Vamos lá para os exemplos. Vamos dar uma olhada aqui agora, como é que vai ficar os nossos exemplos. Aqui. O primeiro exemplo, estamos aqui agora em outro quadro, para fazer a classificação dos átomos de carbono. Nós vamos classificar aqui os carbonos como carbonos primários. Eu vou dizer que o primário ele vai ser aqui, representar com esse número romano 1. O secundário eu vou colocar aqui de outra cor, né? Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui de verde. O secundário. O terciário vou colocar de vermelho. E o quaternário vou colocar de amarelo. Pode ser? Pronto, o quaternário eu vou colocar de amarelo, certo? Primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos lá, vamos identificar todos os primários nessa primeira estrutura. Ó, esses da ponta, galera, são carbonos primários. Olha lá, certo? Eles estão ligados a um único átomo de carbono. Ó. Esse aqui está ligado somente a esse aqui está ligado somente a esse. Os outros não são primários. Vamos identificar os primários nesse aqui também? Ó, todos da ponta. Esse aqui, ó, esse daqui, esses dois e esse da ponta. Os outros não são primários porque todos estão ligados a mais de um átomo de carbono. Vamos ver agora os secundários? Os secundários estão ligados a dois. Olha esse aqui, ó. Esse aqui está ligado a esse e a esse. Então, secundário. Coloco aqui. Esse aqui também é secundário, está ligado a esse e a esse. Vamos lá. Os secundários dessa segunda estrutura, desse composto orgânico maior, desse hidrocarboneto, que só tem ligações simples, é um alcano, né? O secundário está aqui, aqui, aqui e aqui. Prontinho. Será que tem... Vamos lá, agora vamos para o terciário, que é de vermelho. Terciário, nessa primeira estrutura, só tem esse do meio. Por quê, Maico? Ó, tá ligado a 1, 2, 3 carbonos. Terciário. Ainda tem um hidrogênio escondido aqui, não tem? Tem, mas não importa. Carbono terciário está ligado a 3 átomos de carbono. Vamos ver os terciários aqui, ó. Esse daqui. Esse e esse. 1, 2, 3. Belezinha? Os outros, ó, não tem nenhum átomo de carbono quaternário. E nessas duas estruturas que eu trouxe como exemplo, não tem nenhum carbono quaternário. Certo? Vamos nessa. Vamos mudar de tela agora aqui. Fiz uma mudança. Deixa eu ver onde nós estamos. Ah, tá. Vamos voltar para o slide agora. Aqui eu vou mostrar os exemplos que eu trouxe, né, no quadro. E aqui os exemplos que eu trouxe no quadro, né, representando todos os carbonos que nós identificamos. Aqui, uma questão do Enem, viu?
questãozinha do Enem, e caiu para identificar em qual parte desse boneco aqui, esse composto orgânico, desse nanokid, é possível encontrar o carbono quaternário. E aí, galera, analisando isso aqui. Lá aparecia na cabeça, no tronco, nas mãos, nas pernas, no pé. E aí, aonde? Analisando aqui a estrutura do nanokid, carbono quaternário é um carbono que faz ligação com 4 átomos de carbono. A gente pode, sem dúvidas, saber que o carbono quaternário se encontra nas mãos do boneco. Olha lá, tem 2 carbonos quaternários. Esse carbono daqui está ligado a 1, 2, 3, 4. Ok? Cuidado para não cair nessas pegadinhas, hein? Ó, aqui nós temos um composto orgânico que tem ligação tripla, lembrando, ó, hibridização sp, geometria linear. Tem um carbono aqui e outro carbono aqui, ó. Ó a classificação. Carbono primário está ligado a 1, secundário está ligado a 2, secundário está ligado a 2. Secundário está ligado a 2. Professor, não é quaternário não, tem 3 aqui mais 1 aqui. Não, cuidado. Esse carbono aqui, ele é secundário porque está ligado ao da esquerda e ao da direita está ligado a 2, é secundário. E esse daqui, ele é primário porque está ligado somente ao da esquerda, não tem outro carbono aqui. Professor, mas é a ligação tripla, não importa o tipo de ligação que é. Está ligado a quantos carbonos? A 1 é primário. Pronto, e acabou. Certo? Agora vamos para a classificação, a penúltima etapa aqui da nossa aula, que é a classificação das cadeias carbônicas. A gente vai classificar as cadeias carbônicas como cadeias abertas e fechadas, né? Aqui, ó, a cadeia aberta, as extremidades estão livres, enquanto a cadeia fechada, eu tenho a formação de um ciclo. Aqui, ó, eu tenho a formação de um anel de 5, de um anel de 4, um anel de 3, um anel de 6. Depende da quantidade de carbonos. Esse daqui é de 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Já tem uma ligação dupla aqui. Dá para identificar facilmente a diferença. Ninguém erra essa classificação de cadeia aberta ou fechada. Michael, então qual que é o desafio? Como é que os meus concorrentes vão errar alguma questão aí? Se os concorrentes vão errar, quando a gente avançar os próximos slides aqui, quer ver? Ó, nós temos aqui agora a cadeia normal, a classificação de cadeia normal ou ramificada. Cadeia normal, observem, somente possui carbonos primários e secundários. Aqui, ó, cadeia normal. Cadeia ramificada tem aqui, ó, um átomo de carbono terciário. Ó, ou é átomo de carbono terciário ou é quaternário. Se tiver só primária e secundária, cadeia é normal. Então, ó, é só lembrar, apareceu algo na cadeia linear aqui, ó, apareceu algo para cima, para baixo, é uma ramificação, é um radical. Então, nós temos uma cadeia ramificada. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais, já começa a selecionar um pouco mais os candidatos. Então, não vamos errar isso aqui, é só prestar bastante atenção nas estruturas. Aqui, eu tenho também a classificação da cadeia sendo saturada ou insaturada. Cadeia saturada, o S de saturado, somente ligações simples. Marca isso aqui, ó. O S de saturado, somente ligações simples. Somente ligações simples entre carbonos. A cadeia insaturada possui dupla ou tripla. Aqui, ó, a diferença é a ligação dupla. Cadeia insaturada. Cadeia saturada, só simples. Cadeia insaturada, dupla ou tripla. Prontinho. A última classificação, e é bom a gente tomar cuidado aqui, quando a gente estiver falando das cadeias homogêneas ou heterogêneas. Ah, Maica, aqui deve ser fácil, mas é mesmo. Homogêneo, tudo igual. Ó, não possui nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. Carbono aqui, carbono, 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 carbono. Tudo igual, tá? Homo, cadeia homogênea. Cadeia heterogênea, entre carbonos, eu vou ter átomos diferentes. Olha lá, possui heteroátomo, átomos diferentes. Carbono, oxigênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono. Então, ó, se nós temos heteroátomos como oxigênio, nitrogênio ou outros átomos que realizam ligações com compostos orgânicos, a gente vai ter cadeias heterogêneas. Certo? Agora vamos voltar lá para o nosso quadro, que agora é a hora de aplicar o que a gente aprendeu. Vou mostrar um exemplo simples e um exemplo um pouco mais complexo. Isso é para ver se vocês estão
ligados aí. Vamos nessa? Vamos lá, deixa eu ir lá no nosso outro quadro. Estamos aqui agora. Cadê? Estamos aqui. Tá. Ó, agora aqui é a hora de classificar as cadeias carbônicas naqueles critérios que eu dei para vocês. Se ele é aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Vamos lá. Na primeira aqui, tranquilo. Aberta ou fechado, Maico? Aberta, sem sombra de dúvidas. Opa, aberta tá onde? Fechada, né? Fechado aqui, ó, formando um ciclo. Todos os átomos estão ligados entre si aí, ó. Carbono ligado em outro carbono, no meio um oxigênio. Beleza? Então não é fechada, é aberta. Ou não é aberta, é fechada. Normal ou ramificada? Normal só tem carbono primário e secundário. Ramificado tem carbono terciário ou quaternário. Analisando a estrutura, eu observo esse carbono aqui, ó, que é um carbono terciário. Vamos até colocar essa informação aqui, ó. Ó, carbono terciário. Se esse carbono é terciário, está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Aí eu tenho uma ramificação aqui, ó, um radical. Tá? Vou apagar essa parte aqui e deixar só a seta. Deixar essa setinha aqui. Beleza. Tá lá. Carbono terciário. Normal ramificado, nós sabemos agora que a cadeia é ramificada. Saturada só tem simples ou insaturada tem dupla ou tripla? Só tem ligações simples, né, entre carbonos. A cadeia é saturada. Por último, homogênea ou heterogênea? Heterogênea, né, gente? Porque ó, carbono, carbono, oxigênio, carbono. É heterogênea. Gênea. Prontinho. Classificamos aí sem nenhuma dúvida. Professor, cai no Enem isso daqui? Com toda certeza. Já caiu para analisar isso e marcar as opções? Não. Mas para você identificar qual estrutura o texto está falando, de qual estrutura o texto está falando, você tem que saber classificar as cadeias. Porque geralmente ele fala, ó, um químico gostaria de sintetizar um composto orgânico, que a cadeia carbônica é fechada, ramificada, saturada e heterogênea. Qual das estruturas abaixo estão de acordo com o interesse do químico? Aí você tem que analisar as estruturas, de certa forma você tem que classificar para marcar a opção correta. Vamos nessa daqui? Agora muita atenção nessa. Aberta ou fechada? Ninguém erra, né? É aberta. Isso aqui é uma certeza, ninguém vai errar essa. Normal ou ramificada? Aí você, tem aqui, né? Ramificada. Cuidado. Cuidado, tá? Por que tá errado isso aqui, Mike? Tá errado, não é ramificada. Mike, mas por que? Você acabou de falar que aqui contém carbono terciário é ramificada, mas aqui tem carbono terciário, meu amiguinho. Isso aqui é um carbono terciário, é? Não, não é. Esse carbono está ligado a esse carboninho aqui e a esse. Ele é um carbono? Ele é um carbono secundário, né, Maico? Sim. Isso aqui não é carbono, é nitrogênio, gente. Carbono secundário. Beleza. Então, apaga aqui essa parte ramificada e diz que é uma cadeia normal, ó. Opa. Botar aqui, né? Mudar o pincel. Botar aqui uma cadeia normal. Aí sim. Saturada só tem simples ou tem uma ligação dupla ou tripla? Tem dupla aqui, ó. Então é insaturada. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea, Maico. Heterogênea. Heterogênea? Esse nitrogênio está no meio de dois carbonos ou está fora da cadeia carbônica? Presta bem atenção. Olha onde está a cadeia carbônica aqui, ó. Ó, só os átomos de carbono. Tem alguma coisa diferente no meio desses átomos de carbono? Entre um e outro? Não tem. Então a cadeia o nitrogênio está fora, gente. Olha lá, o nitrogênio está fora. Essa cadeia aqui é uma cadeia homogênea.
Ok? Então não, cuidado para não confundir esse tipo de coisa. Beleza? Para finalizar, uma coisa importantíssima que eu trago para vocês é a parte de fórmula molecular dos compostos orgânicos. Mas isso é importante demais. Demais, demais, demais. É muito importante saber escrever a fórmula molecular a partir das estruturas de compostos orgânicos. O Enem e outras provas por aí, eles querem que vocês saibam identificar todos os pontos em uma estrutura de um composto orgânico. Tudo, seja ela a função orgânica, que a gente vai entender mais na frente, a quantidade de ligações, o tipo de carbono, classificação dos carbonos, da cadeia carbônica, a quantidade de hidrogênios, tudo. E a gente começa pela fórmula molecular. É um bom começo, né? A gente conseguir ficar fera aí na análise das estruturas orgânicas. Vamos lá. Nós analisando essa estrutura aqui, a gente sabe que existem átomos de... vamos colocar aqui. Existem átomos de carbono, existem átomos de hidrogênio, né? Que tem hidrogênio escondido, ainda tem uns aparecendo aqui, né? Existem átomos também de nitrogênio e, para finalizar, átomos de oxigênio. Existem 4 tipos de átomos nessa estrutura orgânica aqui. Nem sempre vai ter esse tanto, né? Mas os mais comuns, as estruturas mais comuns, tem esses 4 tipos de átomos aí. Vamos lá. Vou identificar primeiro os carbonos, ó. Colocar esferinhas para dizer onde estão os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 átomos de carbono. Pronto, coloquei lá, C16. Hidrogênios, Maico, vamos ver? Hidrogênios, ó, cada carbono faz 4 ligações. Foca nisso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que está aparecendo, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, apareceu. 24, 25, 26, 27, 28. 28 átomos de hidrogênio. 28 átomos de hidrogênio. Maico, aqui não tem não? Tem não, ó. Duas ligações. Mais 2 aqui dá 4. O carbono está fazendo 4, não tem nenhum hidrogênio. Esse aqui também não tem não, Maico? Tem não, ó. 1, 2, 3, 4. Já está fazendo 4 ligações, não precisa de adicionar hidrogênio nele, né? Já está completo. Nitrogênios. Nitrogênios estão aparecendo, né? Aí fica fácil. Tem um nitrogênio, 2 nitrogênios, ó lá. Só tenho 2. E oxigênios, eles também aparecem. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4 oxigênios. Essa é a fórmula molecular desse composto orgânico que a gente analisou. Ok? Dá para fazer mais análise aí, Maico? Claro que dá. A gente pode ver aqui que a gente tem uma ligação dupla, né? A gente tem um carbono sp2 aqui, ó, mais análise, ó. Para vocês ficarem bem feras. Aqui eu tenho um carbono sp2, esse aqui também é sp2, né? A gente pode verificar também que nós temos carbonos, esse carbono é um carbono primário, está na pontinha. A gente pode verificar que a cadeia carbônica aqui, ó, é uma cadeia carbônica imensa, né, enorme, mas nós temos uma cadeia heterogênea, ó, o átomo entre carbonos, oxigênio entre carbonos aqui. Nós verificamos também, ó, que esse tracejado significa que o grupo NH2 está para trás do plano. Esse tracinho mais grosso significa que esse grupo NHC dupla O CH3 está para frente do plano. Então, dá para analisar diversos pontos aqui nessa estrutura. Espero que vocês tenham entendido aí tudo que a gente abordou na aula de hoje, essa aula de introdução da química orgânica, e que vocês consigam realizar diversos exercícios aí
a partir do que nós vimos hoje. Ok, galera? É isso aí. A gente fica por aqui, esse é o nosso final. Nós vamos nas próximas aulas falar da nomenclatura dos hidrocarbonetos, começar a dar nome aos compostos e depois analisar as funções orgânicas, que é um ponto bastante importante e que despenca nas provas. Valeu, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula também. Grande abraço a todos e até a próxima, né, gente? Falou!